Quando a cidade dorme, segredos despertam. No silêncio da madrugada, histórias esquecidas voltam a falar. Aqui, cada detalhe é uma pista. Cada som, um passo em direção à verdade. Em um mundo onde crimes se perdem no tempo, nós resgatamos as vozes que o medo tentou calar. Prepare-se para revisitar os mistérios mais sombrios e intrigantes da história. Bem-vindo ao True Crime, onde o frio na espinha é apenas o começo e cada caso é uma viagem ao desconhecido. Este vídeo contém referências a um crime real. A narração será calma, sem descrições gráficas, para que possamos revisitar esta história com respeito e cuidado. Respire fundo, ajuste seu volume e permita que o som da chuva acompanhe cada passo desta narrativa. Um bosque isolado, uma noite gelada, uma caixa de papelão jogada no mato. Dentro dela, o corpo de um menino. Sem nome, sem identidade, sem ninguém que viesse procurá-lo. Em 1957, a cidade da Filadélfia foi palco de um dos crimes mais perturbadores da história americana. Um caso que, por décadas, foi conhecido simplesmente como o Menino da Caixa. Quem era ele? Por que foi abandonado de forma tão cruel? E por que ninguém nunca apareceu para reivindicar seu corpo? Ao longo desta narrativa, vamos mergulhar em todos os detalhes de um mistério que assombra os Estados Unidos há mais de 60 anos. Um enigma que, mesmo após investigações, teorias e avanços forenses, continua deixando mais perguntas do que respostas. Era 25 de fevereiro de 1957. Um jovem curioso por uma armadilha de animais caminhava por uma área de matagal em Fox Chase, Filadélfia. Entre a vegetação, notou uma caixa de papelão grande, marcada pelo tempo e pela umidade. Ao abrir a caixa, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre: o corpo de um menino, aparentemente com cerca de 4 a 6 anos. A criança estava sem roupa, envolta em um cobertor barato e gasto. Seu corpo mostrava sinais de desnutrição, hematomas e cortes. O cabelo havia sido cortado recentemente, de forma irregular, como se tivesse sido feito às pressas. A cena era perturbadora. Não havia roupas, não havia documentos, não havia nada que pudesse indicar quem era aquela criança. Apenas uma caixa, um corpo e o silêncio do bosque. A polícia de Filadélfia foi rapidamente chamada ao local. O corpo do menino apresentava diversos sinais de maus tratos. Ele estava extremamente magro, com costelas visíveis e tinha lesões antigas pelo corpo, indicando que possivelmente havia sofrido abusos físicos antes de sua morte. O exame revelou ainda que o menino havia sido espancado e possivelmente asfixiado. Sua morte teria ocorrido poucos dias antes da descoberta. Apesar disso, não havia pistas concretas. Nenhuma testemunha, nenhum relato de criança desaparecida que combinasse com sua descrição. Era como se ele nunca tivesse existido. E o detalhe mais perturbador: apesar de a polícia espalhar a notícia em todo o estado, nenhum pai, mãe ou parente apareceu para reconhecer o corpo. Sem identidade e sem ninguém que o reivindicasse, a polícia decidiu divulgar o caso de forma inédita.
Fotografias do menino foram tiradas e seu rosto foi cuidadosamente reconstruído em ilustrações que circularam por jornais, cartazes e até caixas de correio. Milhares de panfletos foram distribuídos, pedindo ajuda para identificar o garoto. Agentes investigaram orfanatos, lares adotivos, hospitais e escolas. Mas nada, nenhum registro, nenhuma correspondência. O garoto parecia ter surgido do nada e retornado ao nada. Foi nesse momento que a imprensa passou a chamá-lo de Boy in the Box, o menino da caixa, um nome que ficaria para sempre associado ao mistério de sua curta e trágica vida. A comunidade de Filadélfia ficou em choque. Como era possível que uma criança tão jovem, vítima de tanta violência, permanecesse sem nome? Policiais se revezavam em investigações intermináveis. Foram verificadas mais de 1000 pistas ao longo dos primeiros anos. Cada nova denúncia parecia uma esperança, mas sempre terminava em frustração. O menino da caixa não era apenas uma vítima. Ele se transformava em um fantasma coletivo, um símbolo de injustiça e mistério que perseguiria gerações. Com o passar dos anos, várias teorias tentaram explicar a identidade do menino da caixa e as circunstâncias de sua morte. 1. Teoria da família biológica. Alguns acreditavam que ele poderia ser filho de uma família abusiva que o mantinha escondido e que, após sua morte, para evitar escândalos, o abandonaram no bosque. Segundo teoria do orfanato. Outros sugeriram que a criança poderia ter vindo de um lar adotivo ou orfanato clandestino. A falta de registros e o estado de desnutrição reforçavam a ideia de que ele nunca havia tido uma vida oficial. Terceira teoria do acidente. Encoberto. Havia ainda a possibilidade de que sua morte tivesse sido resultado de um acidente doméstico, mas que responsáveis, com medo das consequências, decidiram descartá-lo como se fosse nada mais que lixo. Décadas se passaram. O caso parecia esquecido, até que a ciência trouxe uma nova esperança. Em 2022, após anos de análises genéticas, a polícia da Filadélfia anunciou um avanço histórico. O menino da caixa havia finalmente sido identificado. Seu nome verdadeiro era Joseph Augustus Zarelli. Nascido em 1953, Joseph tinha apenas 4 anos quando foi assassinado. Através de bancos de DNA e genealogia forense, investigadores conseguiram rastrear parentes biológicos vivos, revelando que ele pertencia a uma família da própria região. Mas, mesmo com um nome, a pergunta essencial continua sem resposta. Quem matou Joseph Zarelli e por quê? As autoridades ainda não identificaram o assassino. O mistério persiste. O caso do menino da caixa é um lembrete cruel da fragilidade da infância e da indiferença humana. Por mais de 60 anos, ele foi apenas um número, um corpo sem nome, uma estatística perdida. Agora, com sua identidade finalmente revelada, o mundo sabe que ele se chamava Joseph Augustus Zarelli. Mas saber seu nome não trouxe a resposta mais importante. Quem tirou sua vida de forma tão cruel? Esse mistério continua vivo, ecoando em cada página de jornal antigo, em cada investigador que dedicou anos de trabalho, em cada pessoa que se pergunta como uma criança pôde ser esquecida pelo mundo. E a pergunta, ainda hoje, continua sem resposta. Quem matou o menino da caixa? E assim chegamos ao fim deste mistério. O caso continua sem respostas definitivas.
Mas a pergunta permanece: qual é a sua teoria? Deixe seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo mistério.